Amém. Antes do Salvador nascer, Deus tomou algumas providências e uma delas nós vamos encontrar no capítulo 1 de Lucas. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, localizem, portanto, este texto da palavra do Senhor. Lucas capítulo 1, a partir do verso 5. Lucas capítulo 1, de 5 a 25 e depois de 57 a 66. Estamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: "Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado." Então Zacarias perguntou ao anjo: "Como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada." O anjo respondeu: "Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão." O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: "Foi isto o que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas." E então, a partir do verso 57, quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: "De modo nenhum, ele será chamado João." Disseram-lhe: "Mas você não tem nenhum parente com esse nome?" Fizeram sinais perguntando ao pai do menino que nome queria que lhes dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: "O nome dele é João." E todos se admiraram.
Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviram, guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Amém. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. A continuidade do texto, nesta continuidade, os irmãos encontrarão o cântico de Zacarias, que será objeto da nossa reflexão no culto da noite de hoje. Então, ainda pensando no Natal e pensando na celebração do Natal, eu gostaria de dizer aos irmãos que devemos celebrar o Natal colocando nossas vidas à disposição de Deus, para que Ele nos use do jeito que Ele quiser, da forma como Ele bem quiser. A Bíblia nos conta aqui nesse texto a história de um casal, Zacarias e Isabel, pais de João o Batista, ou o batizador, precursor de Jesus, aquele que veio ao mundo para preparar o coração do povo para receber o Messias. Veio preparar o caminho para que o Messias pudesse desenvolver o seu ministério. João desenvolveu o seu ministério no deserto, junto ao Rio Jordão. É muito interessante que ele não foi para os grandes centros urbanos daquela época, ao encontro das pessoas, mas as pessoas iam ao encontro dele. Quando as pessoas souberam que ele estava no Jordão batizando, realizando o batismo de arrependimento, as pessoas iam ao seu encontro e certamente um grande avivamento começou a acontecer, porque as pessoas estavam abandonando os seus pecados. Esse é o grande sinal de um avivamento espiritual. O grande sinal de um avivamento não é simplesmente emoção, não é simplesmente chorarmos a presença de Deus por percebermos a sua presença, que de fato nos emociona, mas o grande sinal de um avivamento é o arrependimento, é a mudança de vida, é o abandono de pecados. E esta foi a pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando. E então os cobradores de impostos, os publicanos, chegavam e lhe perguntavam: o que devemos fazer de agora em diante? Ele dizia: vocês não devem cobrar nada além do que foi estipulado. Vocês não devem cobrar nada além, não se corrompam. Os soldados, da mesma forma, perguntavam a João o Batista: o que devemos fazer? E ele dizia: contentem-se com o salário de vocês, não fiquem extorquindo as pessoas, não aceitem propina. João pregou arrependimento, metanoia, mudança de mente, mudança de coração, para preparar o coração do povo para o Redentor que estava chegando, para o Messias que estava chegando. Mas antes deste menino nascer, algumas coisas aconteceram. Zacarias, seu pai, era sacerdote, um líder do seu povo, porém um homem idoso, cansado já, com uma mulher idosa e estéril, que não podia gerar. Um homem de quem provavelmente as pessoas já não poderiam esperar muita coisa. Lá no fundo do coração, eles carregavam um sentimento de tristeza por não terem filhos. Quando no entendimento deles tudo já estava perdido, acabado, não havia mais nada a fazer, não havia sequer um tratamento especial para ajudar Isabel a tornar-se fértil para gerar.
Quando eles achavam então que não tinham mais o que fazer, Deus interveio e fez algo que os surpreendeu. É possível que você esteja vivendo uma situação semelhante à de Isabel e Zacarias, achando que os seus problemas não têm mais jeito, não há mais solução para os seus problemas, para os problemas que você e sua família estão vivendo. Entretanto, não se esqueça que ainda hoje Deus pode surpreender você com a sua graça. Deus os surpreendeu e pode surpreender você com a sua graça, porque, na linguagem do apóstolo Paulo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. E é muito interessante perceber que Deus usa quem Ele quer. Mesmo as pessoas simples, humildes, talvez desprezadas pela sociedade, podem ser pessoas úteis a Ele, especialmente quando essas pessoas são íntegras e fiéis a Ele. Porque quando Lucas procura procura palavras para descrever este casal, Lucas simplesmente diz que eles eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eu vou repetir. Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Será que haveria uma descrição ou uma referência melhor do que essa a respeito de uma pessoa? Será que haveria uma descrição melhor do que essa para ser escrita numa lápide, junto à sepultura de alguém? Algo do tipo: aqui jaz um homem justo diante de Deus, irrepreensível em todos os seus mandamentos e preceitos. Ou aqui jaz uma mulher de Deus, justa diante de Deus e irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Se um historiador fosse escrever a sua história após a sua morte, o que ele poderia dizer a seu respeito? Ao estudar a sua vida, o que ele poderia dizer a seu respeito? Ele poderia utilizar essas palavras, poderia utilizar, portanto, esta mesma referência aplicada a esse casal. É interessante essa expressão que Lucas utiliza. Ele diz que aquele casal, eles eram justos diante de Deus. Não eram justos apenas diante dos homens, das pessoas, mas eram justos diante de Deus. Porque nós sabemos que a justiça de Deus está num patamar muito mais elevado do que a justiça dos homens. A justiça dos homens nos avalia e nos condena apenas pelos nossos atos. Mas a justiça de Deus vê o nosso coração. Por isso precisamos cantar como cantamos agora com o coro: sonda e corrige os passos meus. Precisamos pedir a Deus que sonde e corrija os nossos passos, o nosso coração, porque Deus não está atento às nossas atitudes apenas, Ele está atento ao nosso coração, aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, às nossas motivações, tudo aquilo que move o nosso interior.
A integridade precisa alcançar primeiramente o nosso coração. E aqui está certamente um dos maiores desafios para cada um de nós, termos um coração íntegro diante de Deus. E diz mais o texto que, além de serem justos diante de Deus, Zacarias e Isabel eram irrepreensíveis em todos, não apenas em alguns, mas todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Às vezes nós nos contentamos em ser irrepreensíveis em alguns dos mandamentos, mas o texto diz claramente que eles eram irrepreensíveis em todos. Às vezes nos satisfazemos em obedecer a alguns mandamentos, mas Deus espera que obedeçamos a todos. E este deve ser o nosso alvo constante. Não obedecer a Deus apenas em algumas áreas da nossa vida, em algumas circunstâncias, em algumas situações, mas obedecê-lo em tudo. Zacarias e Isabel eram um casal, melhor dizendo, justo diante de Deus, irrepreensível em todos os seus mandamentos. Um homem e uma mulher, obedientes a Deus. Deus estava para intervir na história da humanidade como nunca fizera antes. Como nunca fizera antes. O Verbo se fez carne. O Filho de Deus deixou a sua glória e veio ao mundo fazer-se um de nós. Ele estava para intervir e precisava contar com pessoas que lhe obedecessem em tudo. Pessoas que fossem obedientes a Ele. Quando estava para enviar o dilúvio, Deus chamou Noé, um homem íntegro, diante da sua geração corrupta e perversa. Um homem que agradou a Deus, que andou com Deus no meio de uma geração corrompida e pervertida. Quando estava para libertar o povo de Israel, Deus salvou um menino condenado à morte e o colocou no palácio de Faraó. Mas 40 anos depois, por conta da sua soberba, Deus precisou levá-lo para o deserto, onde ele aprendeu a ser dependente de Deus, quando aprendeu a ser humilde na presença do Senhor, a humilhar-se diante de Deus. Quando Deus estava para enviar o Messias, o Salvador, ele contou com algumas pessoas, dentre elas Zacarias e Isabel. Um casal obediente a Deus, obediente ao Senhor. Um casal talvez desprezado por muitas pessoas. Mas Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 1, você pode abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios 1, 26 a 29, Paulo nos diz: irmãos, reparai na vossa vocação. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você se acha fraco, limitado, pequeno demais? É justamente você que Deus quer usar. Deus está à procura de homens fracos, de mulheres fracas, que permitam ser usados por Ele. Pessoas que não tenham a menor
pretensão de se vangloriar diante dos homens e nem diante de Deus. Deus está à procura de pessoas simples, humildes, limitadas, que se coloquem em suas mãos para serem úteis naquilo que Ele está fazendo no mundo. Ele ainda está empenhado na sua obra de redenção, na sua missão de salvar o pecador, para que a vinda do seu Filho ao mundo, para que o seu sofrimento, para que a sua morte na cruz não seja vã. Ele está empenhado e Ele quer usar pessoas simples que rendam glória a Ele e que se coloquem à disposição dEle, vivendo de uma maneira obediente, íntegra, justa na sua presença. Assim como Deus usou este casal, Ele quer usar a mim, a você, a cada um de nós, para que as pessoas ao nosso redor conheçam, as pessoas que estiverem ao nosso alcance, conheçam o Salvador, que é Cristo o Senhor. Para celebrar o Natal, coloque a sua vida à disposição de Deus, para aquilo que Deus quer fazer através de você. Mas para celebrar o Natal, abra os seus olhos. Abra os seus olhos, tenha os seus olhos bem abertos. Zacarias foi cumprir o seu ofício sacerdotal, como de costume. Para ele, aquele dia seria simplesmente mais um dia, seria simplesmente mais uma tarefa que ele teria que cumprir. Talvez até mesmo já estivesse fazendo aquela tarefa, cumprindo aquela tarefa de maneira automática, quando ele foi surpreendido pela presença do anjo Gabriel junto ao altar do incenso. Zacarias havia tido uma visão, porque Gabriel fora designado por Deus para ir ao encontro de Zacarias, para lhe esclarecer o que estava prestes a acontecer, que sua esposa Isabel ficaria grávida na sua velhice e na sua esterilidade, e que esse menino seria instrumento de Deus para preparar o caminho para o Messias. Para compreender o Natal também precisamos, amados, de uma visão. Não precisamos ver um anjo diante de nós, mas precisamos abrir os nossos olhos para as realidades espirituais que nos cercam, que cercam a nossa vida. Hoje, infelizmente, as pessoas estão com seus olhos vendados, impedidos de ver o verdadeiro sentido do Natal por conta do consumismo, do materialismo e tantas outras coisas atribuídas ao Natal que não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. O principal símbolo do Natal hoje é o Papai Noel. Desde o início sempre foi assim. A idolatria tem esse sentido de procurar tirar Deus do seu lugar devido no coração humano. Creio que foi ontem ou anteontem eu vi uma charge muito interessante que mostrava José e Maria com o menino nos braços e o Papai Noel dentro da manjedoura, deitado na manjedoura. E José estava dizendo: saia daí, esse lugar não é seu. É hora de abrir os olhos para compreender o lugar de Deus na história. É hora de abrir os olhos para compreender o lugar de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. É hora de você abrir os olhos para compreender os propósitos de Deus para você.
Como disse, você não precisa ver um anjo, mas você precisa ver o que Deus tem planejado para você. Foi isso que Gabriel foi fazer lá no lugar santo naquele dia. Foi dizer a Zacarias: Zacarias, Deus ainda quer usar você. Deus ainda quer fazer de você um instrumento, não importa a sua idade, não importa a limitação da sua esposa. Deus quer usar você para escrever essa história que há de mudar o rumo da humanidade. A minha oração, a nossa oração nesta manhã é que os seus olhos se abram para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, meu irmão, minha irmã. Abra os olhos para compreender o lugar de Deus na sua vida e celebre o Natal crendo no poder de Deus. A história de Zacarias e Isabel, assim como a história do nascimento do Messias, do Salvador, são histórias que revelam para mim, para você, para cada um de nós, o Deus do impossível. São histórias escritas pelo Deus do impossível. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Lucas 18, verso 27. O Natal é a história do Deus do impossível. Para Isabel, já idosa, era impossível conceber. Para Maria, gerar um filho sem ser casada era impossível engravidar. O anjo Gabriel disse que Isabel teria um filho porque Deus havia atendido às orações de Zacarias. Vá comigo ao verso 13. Lucas 1, verso 13, o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Diante do problema da esterilidade de Isabel, Zacarias pôs-se a orar, pôs-se a clamar a Deus. Os problemas da vida são vencidos através da oração. Portanto, dobremos os nossos joelhos e busquemos no Senhor a solução para cada situação que tivermos de enfrentar. O Deus que atendeu a oração de Zacarias está aqui entre nós hoje. E ainda hoje Ele ouve as nossas orações. Ainda hoje Ele atende o clamor do seu povo. Então não cesse de orar, não pare de orar. Coloque os problemas que você e sua família estão enfrentando diante de Deus, nas mãos do Senhor, e deixe Deus agir. Não tente ajudar Deus. Deixe Deus agir. Quando tentamos ajudar Deus, nós simplesmente criamos mais problemas do que já existem. Deixe Deus agir, deixe Deus intervir. E talvez você pergunte: pastor, mas Deus ainda não me respondeu, o que eu faço? Não faça nada. Enquanto Ele não responder, continue exatamente como você está. Moisés disse a Deus: Senhor, se Tu não fores conosco, nós não vamos dar um passo daqui, nós não vamos sair daqui. Se nós não tivermos a Tua direção, se nós não tivermos a Tua orientação, nós não vamos fazer nada, vamos morrer nesse deserto aqui, se Tu não fores conosco. Se Deus não respondeu ainda a sua oração, continue orando. Os problemas da vida são vencidos pela oração, pela dependência total de Deus, pela dependência que é revelada pela nossa fé.
Buscamos a Deus em oração porque cremos que Deus manifesta o seu poder no seu tempo. O anjo disse a Zacarias que Deus cumpriria a sua promessa no tempo devido, está lá no verso 20. No tempo devido, Deus cumprirá a sua promessa. O Messias veio ao mundo na plenitude dos tempos, na hora certa, nem um dia mais, nem um dia menos. Ele veio na plenitude dos tempos, veio na hora certa. Deus cumpriu a sua promessa na vida de Zacarias e Isabel na hora certa. O grande problema é que o tempo de Deus nem sempre é o nosso. E enquanto o tempo de Deus não chega, nós morremos de ansiedade, ao invés de descansar no Senhor. Permitimos que a ansiedade consuma a nossa saúde, a nossa vida, porque não conseguimos esperar. Desde o último profeta do Antigo Testamento até João Batista, o primeiro profeta do Novo Testamento, passaram-se cerca de 400 anos, tempo do silêncio de Deus. Mas no momento certo, no momento exato, Deus agiu, interveio para mandar o seu Filho ao mundo e trazer grande salvação ao seu povo. Deus tem um momento certo de agir. A questão é que nem sempre estamos prontos para esperar o tempo de Deus. Por isso achamos às vezes que Deus se esqueceu de nós, que Ele nos abandonou. Mas a palavra de Deus nos garante que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem tardia ou demorada. Ele é o Deus poderoso, Ele tem todo o poder em suas mãos para cumprir todas as suas promessas. Todas as suas promessas. Porque para Deus nada será impossível. Aquilo que é impossível aos olhos humanos é possível para Deus. Deus age e glorifica o seu nome por meio das nossas limitações humanas. Quando chegamos ao nosso limite e paramos de fazer, de agir, de tentar ajudar Deus, ali, então, damos oportunidade a Ele para agir. E a obra de Deus nesse momento não poderá jamais ser confundida com a nossa. E nós glorificaremos o seu nome, dizendo claramente: foi Deus quem fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Zacarias duvidou da palavra do anjo e ficou mudo até o nascimento de João, porque não acreditou na palavra do Senhor, ele ficou mudo. Meus amados, a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A perda da voz trouxe dificuldades ao exercício da sua função sacerdotal. A falta de fé trouxe consequências a Zacarias. A falta de fé trouxe consequências ao povo de Israel, que justamente por causa da sua incredulidade, passou 40 anos dando volta no deserto. A falta de fé impede que tomemos posse das bênçãos que Deus tem preparado para nós. A falta de fé traz barreiras, impedimentos ao nosso relacionamento com Deus. A falta de fé traz consequências desastrosas à nossa vida e à nossa família. Zacarias ficou mudo porque não acreditou na palavra de Deus. Se existe algo que entristece profundamente o coração de Deus, é a incredulidade, é a falta de fé. Imagine, por exemplo, você está conversando com um amigo
e ele diz, ele traz para você uma informação importante. E então você diz, sinto muito, eu não acredito não. Se você diz ao seu amigo, não acredito, você está dizendo que o seu amigo é mentiroso, que não há verdade nas suas palavras. Se nós não acreditamos naquilo que Deus está nos dizendo, nós estamos chamando Deus de mentiroso. E isso é muito sério. Como disse João na sua primeira carta, no primeiro capítulo, Deus está dizendo que nós somos pecadores, por exemplo. E se nós dizemos que não temos pecado, nós estamos fazendo Deus de mentiroso. Porque Ele, mais do que ninguém, sabe qual é a nossa condição humana. Se nós não nos apropriamos da palavra de Deus, nós não cremos na palavra do Senhor. A minha oração é que nesta manhã Deus renove a nossa fé, Deus aumente a nossa fé, porque somente pela fé vamos acreditar nessa história do Natal, somente pela fé vamos acreditar e celebrar o Natal, não como mais um feriado, mas como algo de Deus em favor da nossa salvação, como a obra de Deus para nos salvar e nos redimir de todos os nossos pecados. Deus mandou um anjo falar a Zacarias sobre o nascimento do Salvador. Hoje, Deus está usando esta igreja para lhe dizer que o Salvador já veio, que o Messias já chegou. Jesus veio ao mundo, morreu na cruz e se tornou o Salvador de todo mundo, de todo aquele que nele crê e se arrepende dos seus pecados. Porque a nossa salvação era impossível de ser alcançada por nós mesmos. Deus agiu, Ele tomou providência de enviar o seu Filho ao mundo para morrer na cruz e levar sobre si os nossos pecados. Porque somos pecadores, é impossível conquistarmos a salvação por nós mesmos. E é por isso que precisamos crer, confiar naquilo que Jesus fez por nós na cruz e arrepender-nos dos nossos pecados para tomar posse deste presente da salvação. A história do Natal foi escrita por Deus. A história do Natal foi escrita por pessoas íntegras, justas, diante de Deus e diante dos homens. Foi escrita por pessoas que se colocaram à disposição de Deus para servi-lo. Foi escrita por pessoas que tiveram seus olhos abertos para ver não apenas um anjo, mas para ver o propósito de Deus para as suas vidas. Foi escrita por pessoas que creram, confiaram na palavra do Senhor.